estamos lidando com as maneiras pelas quais o diabo nos ataca no reino de nossa experiência. Olhamos para esse problema de diferentes aspectos: o ponto de vista da segurança, a extinção do espírito e todo o problema dos pensamentos sugeridos a nós pelo diabo. Agora passamos para outro grupo que pode ser subsumido sob o título de desânimo geral. Se me disserem para arriscar uma opinião sobre qual é a doença mais prevalecente na igreja hoje, eu sugeriria que é o desânimo. Uma razão para isso é todo o estado do mundo, todo o estado da sociedade. Vivemos em dias difíceis e desanimadores. Algumas pessoas, no entanto, não sentem nenhum desânimo. Seus olhos não estão abertos, elas não são sensíveis. Elas provavelmente estão tão interessadas em suas próprias atividades que não conseguem ter uma visão geral. Mas, falando de modo geral, estes são dias muito desanimadores para a igreja e para o cristão individual. E o diabo trabalha constantemente neste aspecto particular da vida e experiência do cristão. Muito espaço é dado à consideração deste assunto na própria Bíblia. Muitos dos salmos são inteiramente dedicados a isso. O salmista fica desanimado e se dirige à sua alma. Por que está abatida, ó minha alma? Muitos salmos lidam com essa provação de uma forma maravilhosa. Mas ela está igualmente presente no Novo Testamento. A tentativa de diferenciar entre o Antigo e o Novo a esse respeito é bastante falsa. As pessoas dizem: mas os santos do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo como nós temos. Isso é verdade, mas isso não deve ser interpretado como significando que os cristãos nunca conhecem o desânimo, pois eles conhecem, e muita atenção é dada ao assunto nas páginas do Novo Testamento também. Esse desânimo tem muitas causas. A primeira é a questão do temperamento. Certas pessoas são mais sujeitas ao desânimo do que outras. Você não pode evitar isso. Você nasce com seu temperamento e não há nada de errado com temperamentos. Seria uma discussão interessante saber qual é, em última análise, o melhor tipo de temperamento a ter: o do extrovertido ou do introvertido, o da pessoa fleumática com sua tendência a ser um tanto melancólica ou do completamente extrovertido, sanguíneo e otimista. No entanto, se alguém nasce com um temperamento que tende para o tipo mais sério e desanimado, então o diabo provavelmente tirará total vantagem desse fato. Uma das primeiras coisas, portanto, que todos nós temos que aprender na vida cristã é conhecer a nós mesmos. Você não pode viver adequadamente consigo mesmo se não se conhece. Há muitas pessoas, parece-me, que nunca se conheceram realmente. Elas nunca se olharam verdadeiramente, nunca reconheceram o tipo a que pertencem e, portanto, não estão cientes de que precisam ser extraordinariamente cuidadosas em certos pontos. Conheça a si mesmo, converse consigo mesmo e coloque guardas especiais em certos pontos. Se você achar difícil fazer isso por si mesmo, então deve consultar outros e pedir ajuda a eles. É sempre mais fácil ver coisas em outras pessoas do que em nós mesmos. Você deve conhecer suas fraquezas e suas tendências, e então, uma vez que você as tenha conhecido e possa observá-las, você já estará muito longe de uma vitória completa sobre o diabo e suas artimanhas. Começamos com um princípio geral: depressão é sempre errado. Um cristão não tem o direito de estar deprimido. Eu coloco dessa forma deliberadamente porque a percepção dessa verdade é frequentemente a porta de escape e de liberdade. A tragédia é que quando o diabo nos atormenta e nos coloca nesse estado, não estamos cientes disso. Estamos tão preocupados com a autoanálise e com a catalogação dos detalhes de nossas deficiências que não nos vemos como um todo. Às vezes, isso é tudo o que é necessário, de repente passarmos a nos ver na leitura das Escrituras
ou ouvindo o sermão, ou em uma conversa. De repente, nos vemos como cristãos deprimidos e miseráveis, sentados em um canto, enquanto os homens e mulheres ao nosso redor estão indo descuidadamente para o inferno. Estamos tão preocupados conosco mesmos que somos totalmente inúteis. Não apenas isso, percebemos que também estamos obviamente dando a impressão de que não há muito sentido em ser cristão, se é a isso que isso leva. Então não estamos apenas deixando de ajudar os outros, estamos barrando a porta de entrada no reino de Deus contra eles. De repente, você se vê dessa forma, se levanta e diz: chega disso. Essa é a maneira de começar. Então vá ao encontro do diabo com sua própria arma. Ele estará citando as Escrituras. Examinem-se, provem a si mesmos, para que saibam se estão na fé ou não. Responda dizendo: certo, devo fazer isso. Mas então você deve se voltar contra o diabo e dizer: mas há outras Escrituras. E uma que certamente entra imediatamente neste ponto é a justificação somente pela fé. Por que um cristão está deprimido? É porque ele se examinou dessa maneira minuciosa. É sempre uma questão de detalhes, pontos finos, sentir o pulso espiritual, tomar a temperatura espiritual. Toda investigação concebível é realizada e então os resultados são tabulados. Aqui está, então, o registro e é muito ruim. A conclusão óbvia tirada é: bem, eu sou um cristão? Eu já fui realmente um cristão? Isso é possível? O objetivo do diabo é nos fazer entreter tal sentimento. Se ele puder nos fazer examinar a nós mesmos de tal maneira que não apenas se torne introspecção, mas nos leve à conclusão de que nunca fomos cristãos, ele está perfeitamente satisfeito. Estou lembrando a você que a resposta fundamental para ele é que, não importa o que sintamos, ainda somos cristãos. Mas como provamos isso a nós mesmos? Essa é a necessidade real neste momento. A maneira de fazer isso e a razão pela qual os reformadores protestantes viram que este é o artigo fundamental de uma igreja em pé ou em queda é lembrar-se da justificação somente pela fé. O diabo diz: olhe para o seu registro, há apenas uma conclusão a tirar. Você não é um cristão, você nunca foi um cristão. Responda ao diabo dizendo a ele que o que torna um homem cristão não é algo que ele encontra em si mesmo, é o sangue e a justiça de Jesus. Graças a Deus por isso, pois se todos nós nos examinássemos verdadeiramente e tentássemos decidir com base no registro de nossa própria vida se somos cristãos ou não, não haveria um único cristão. Há apenas uma coisa que nos torna cristão: sua retidão e nada mais. Jesus, teu sangue e justiça são minha beleza, meu vestido glorioso. Então, você deve se voltar para o diabo e dizer: sim, tudo isso é absolutamente verdade, mas não prova que eu não sou um cristão. Porque, mesmo sendo, ainda estou olhando apenas para ele, confiando somente nele. Se você falhar em fazer isso, você está sendo derrotado pelas artimanhas do diabo e você é culpado de introspecção e morbidez. O que você nunca deve fazer é sentar-se em um canto, dando voltas e voltas naquele redemoinho, naquele vórtice de fracasso, derrota e autocondenação. Introspecção e morbidez são erradas e, de fato, pecaminosas. E o cristão não tem o direito de ficar deprimido dessa forma. A libertação vem quando você percebe o que o diabo está tentando fazer com você e que ele o cegou temporariamente para a justificação somente pela fé. A justificação pela fé é sempre o lugar onde você pode obter uma posição. Sempre que você se encontrar escorregando por essa ladeira da depressão,
O lugar em que você sempre recuperará a estabilidade e obterá uma posição é a justificação somente pela fé. Ela derrota a maioria das artimanhas do diabo. Vamos então ter muita certeza sobre isso, pois é o remédio real, o remédio invariavelmente bem-sucedido contra a morbidez e a introspecção. Intimamente semelhante a isso, é outra maneira pela qual o diabo frequentemente nos ataca. Não é o mesmo que acabamos de tratar, porque frequentemente aflige pessoas que não são dadas à introspecção. É uma consciência de falta de progresso. Nem sempre é como resultado de exame, mas vem de várias outras maneiras. Podemos ter a sensação de que não estamos fazendo nenhum progresso em nossa compreensão da verdade, ou em nossa compreensão da verdade do caminho da salvação. Podemos sentir que não estamos crescendo muito na graça e no conhecimento do Senhor, ou em realização. Às vezes, isso acontece como resultado de olhar para outras pessoas, em vez de um processo de autoexame. Dizemos: essas pessoas parecem entender e ter crescido de maneiras que eu não segui. Elas têm muito mais do que eu. Você pode sentir isso quando conhece outros membros de uma igreja, ou pode sentir isso às vezes como resultado da leitura. Claro que não estou dizendo que um cristão não deve ler, mas que, porque a leitura é tão valiosa para o cristão, o diabo vai prestar atenção em comum a ela. Ele faz as pessoas lerem sobre certos grandes santos, e quando fazem, ele diz: isto é cristianismo? Onde você está? Essa é a maneira de viver a vida cristã. Onde você está? Ele vai até um pregador e o faz ler os diários de George Whitefield e diz: isso é pregação. Essa é a maneira de ser um ministro cristão. E você? E o pobre pregador sente imediatamente que nunca pregou realmente em sua vida, que não fez nada. Então o diabo pega esses meios excelentes que são fornecidos pelo próprio Deus e, ao traçar essas comparações e contrastes, eles nos faz sentir que não fizemos nenhum progresso, que não temos nada, que não entendemos, que nunca tivemos uma experiência, que nunca alcançamos nada de valor. E mais uma vez estamos em um estado de depressão. A resposta para isso é simplesmente: seja você mesmo. Você nunca foi feito para ser nada além de si mesmo. Problemas sem fim são causados por estarmos ansiosos para ser algo que não somos. Quão tolo isso é em todos os reinos. Mesmo no nível natural, é errado. Não há nada tão tolo quanto desejar ser alguém que você não é. Um desejo de ser alto ou baixo, um desejo de ser desta ou daquela cor, de ter este ou aquele poder. Que coisa tola é essa? Quão inútil, pois você não pode mudar a si mesmo. Mas, por que você deveria querer mudar? É uma coisa maravilhosa ser você mesmo. Você é um indivíduo feito por Deus. Essas coisas não são acidentais. Há grande valor na individualidade. Se você fizesse uma análise de todos nós em detalhes e então escolhesse os pontos e os colocasse em colunas, você descobriria que eles se equilibrariam de uma maneira notável no fim. Nós tendemos a atribuir muita importância a certas coisas e não percebemos o valor de outras coisas. Mas Deus vê as coisas de uma maneira diferente. Coisas que o mundo nunca sabe são preciosas aos olhos de Deus. Nosso Senhor falou a parábola sobre a mulher que colocou 2 moedas na coleta para ensinar essa verdade. O mundo não dá atenção a 2 moedas. 2 milhões são maravilhosos. 2 moedas não são nada, mas não aos olhos de Deus. Isto é verdade para toda a nossa personalidade. Então a maneira de responder ao diabo é perceber este princípio e dizer: eu sou eu mesmo, e eu devo ser eu mesmo. E tudo o que Deus pede de mim é que eu faça o meu melhor e o meu máximo como eu sou.
Eu posso não ser destinado a ser uma grande pedra angular no edifício, mas é necessário ter um número de pedras soltas para preencher as lacunas entre as pedras grandes. Eu sou apenas uma delas, talvez, mas se não houvesse nenhuma delas, as outras não seriam capazes de sustentar a parede e o edifício nunca seria erguido. Em 1 Coríntios, capítulo 12, há uma exposição completa deste assunto. As partes menos bonitas são essenciais para o corpo. Não as despreze ou ridicularize, não as despreze. Cada parte do corpo é essencial para o funcionamento e a operação do todo. Não existe tal coisa como um cristão sem importância, um membro da igreja sem importância. Cada um de nós conta. Há algumas pessoas muito quietas em todas as igrejas, mas elas frequentemente desempenham uma grande função apenas sendo agradáveis. Às vezes, elas ajudam muito mais do que os membros mais talentosos. Os últimos agem de uma maneira diferente, mas todos os tipos são necessários. Não tente ser algo que você não deveria ser. Não tenha ciúme de alguém que parece ser maior ou melhor do que você. Deus só o responsabilizará pelo que você fez com o que ele lhe deu. Foi Deus quem decidiu quanto lhe dar. Seja fiel com seu único talento, não importa qual seja, use o máximo. Seja fiel com seus 5 talentos, se 5 lhe forem dados. Mas o que Deus deseja é que cada um de nós perceba o privilégio de ser o que somos. Embora eu seja tão indigno e tão pequeno e insignificante, eu sou o que sou pela graça de Deus. E Deus me conhece. Cristo morreu por mim, até mesmo por mim. Não devo me desprezar e não devo estar constantemente me comparando com os outros. Devo viver minha vida com o temperamento, a personalidade que Deus me deu. Pretendo usar tudo isso ao máximo para a glória de Deus. Não posso fazer mais. Eu sei que Deus não espera mais. Responda ao diabo dessa maneira. Estar cansado de fazer o bem é outra manifestação muito comum das artimanhas do diabo. Como eu disse anteriormente, esta é, talvez, a mais comum de todas as manifestações do momento presente. Os cristãos são tentados a dar lugar ao cansaço pela tensão da vida, a natureza monótona da tarefa diária e comum, os desânimos, as dificuldades, a ausência de acontecimentos marcantes. Estamos vivendo em dias maus. São dias maus em todos os aspectos, não apenas no mundo em geral, mas também na igreja. Quando você compara e contrasta hoje com 100 ou 200 anos atrás, você vê a diferença. Que dias eles eram, com o Espírito de Deus derramado no grande despertar evangélico do século XVIII e coisas tremendas acontecendo sob o poderoso Espírito de Deus em dias de reavivamento. E novamente, em 1857, 1859, 1860, até 1861. Que dias maravilhosos! Então, olhe para os nossos dias. Que dias de desânimos eles são. Tão pouco acontecendo. Tudo parece estar contra nós. Novos problemas surgiram, militando contra a igreja e sua obra, e contra a vida do cristão individual. Todo o ritmo da vida aumentou, levando à tensão e ao cansaço. As mulheres em casa sentindo isso como talvez nunca antes. Tudo isso tende a produzir essas condições de cansaço e cansaço. O sentimento começa a se infiltrar. Vale a pena continuar? Há algo nisso? Preciso manter esse ritmo? Nada parece acontecer. Bem, vamos afrouxar um pouco. Vamos levar as coisas um pouco mais facilmente. Então o diabo entra com as suas artimanhas e insinuações. Por todo o país há homens e mulheres, conhecidos por mim, que estão pregando domingo após domingo para pequenas congregações. Eu estava conversando com um homem recentemente que estava pregando no domingo anterior para 4 pessoas.
Ele disse: às vezes começa a me perguntar se vale a pena. Há centenas de homens assim, espalhados por todo o país. Lembro-me de sair do púlpito uma noite, há cerca de 5 ou 6 anos, quando o homem correu para a minha sacristia dizendo que estava pegando o trem de volta para Newcastle. Ele realmente veio apenas para me dizer uma coisa. Ele disse: só quero que você saiba disso. Se alguma vez o diabo tentar desencorajá-lo, quero que saiba que o pensamento da capela de Westminster muitas vezes me manteve firme. Ele disse: sou um pregador leigo no meu distrito, e você sabe, o diabo às vezes me diz: vale a pena fazer isso? Haverá apenas 3 ou 4 pessoas lá, talvez 9 ou 10, apenas um punhado. Vale a pena continuar? Ele acrescentou o que muitas vezes me fez continuar exatamente isso. Eu disse isso a mim mesmo. Aquele homem provavelmente está subindo aqueles degraus até o púlpito em Westminster, até o púlpito hoje à noite para pregar para uma grande congregação. Estamos na mesma batalha. Eu vou continuar. Deus não está interessado em números. Assim, o diabo entra e tenta nos desencorajar de várias maneiras, e começamos a nos perguntar se vale a pena continuar. O cristão individual pode sentir isso, até mesmo em sua família. Talvez você seja o único cristão em sua família e tudo esteja contra você. Você está sendo mal compreendido, ridicularizado e criticado. E você diz: bem, eu tenho vivido diante deles como um cristão por anos e isso não parece ajudá-los ou fazer qualquer diferença. Estou apenas recebendo rejeições de todos os lados. Eu me pergunto se eu deveria afrouxar um pouco. Devo continuar assim? Se eu tivesse apenas algo para mostrar, estaria tudo bem, mas não há nada para mostrar. É apenas uma rotina difícil. Estou lutando contra tudo o tempo todo. O diabo vem e diz: afrouxe, desista. A Escritura nos dá respostas convincentes para tal tentação. Ela nos traz textos grandiosos e gloriosos. Não vos canseis de fazer o bem. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Essa é uma resposta. O que você está fazendo não só vale a pena, é a coisa mais maravilhosa e gloriosa do mundo. É fazer o bem. Você está defendendo a verdade. Você está defendendo Cristo. Você está defendendo o reino da luz contra o reino das trevas. Eu sei que não há muito a mostrar, mas isso não importa. Você está lá. Você não é o sol, talvez, mas você é um pequeno fósforo. E agradeça a Deus pela luz de um fósforo onde não há nada além de escuridão, escuridão e desespero. Não vos canseis de fazer o bem. Você está defendendo tudo que é nobre, verdadeiro, belo, certo e santo em um mundo de vergonha, pecado, escuridão, vileza e sujeira. Apegue-se a fazer o bem. No devido tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A tendência de desmaiar está sempre presente, mas perceba a quem você pertence, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por mais fraco que você seja, por mais fraco que seja, isso é sempre verdade. O Espírito de Deus está em você. Ore a Deus Pai, ore a Deus Filho, ore a Deus Espírito Santo. Os homens devem sempre orar e não desmaiar. Se você não orar, desmaiará. Então, quando você se sentir fraco, vá a Deus e converse com Ele sobre isso. Peça a Ele para lhe dar força e poder para continuar com o que você está fazendo, percebendo que é o trabalho dele, que é fazer bem, e Ele responderá a você e dirá: não se canse de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Há uma colheita gloriosa chegando. Olho não viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou em coração humano
as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode estar passando por um momento difícil e difícil. Talvez você esteja sendo mal compreendido e difamado, perseguido, pisoteado e chutado. E você está cansado e exausto. Sua saúde pode estar falhando possivelmente e você está quase no ponto de exaustão. Vá em frente, eu digo, não canse de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos. Um dia está chegando quando você será recebido com essas palavras maravilhosas. Bem feito, servo bom e fiel. Você continuou e continuou. Levante seus olhos, olhe para Deus e você receberá a força dele. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Se você está sofrendo com Cristo agora, você também reinará com Ele. Você é um herdeiro de Deus e um co-herdeiro com Cristo.